gosto muito dessas histórias, pequenas ilustrações, que nos arremetem para alguns reinos. E reinos com suas leis específicas, com suas particularidades. E de vez em quando eu me deparo com algumas dessas ilustrações e eu penso, mas que reino é esse? Como é que você teve essa ideia? Então, nos servem de fato como ilustrações, trazem clareza para algumas das nossas lições, aquilo que a gente precisa aprender. E eu quero contar uma dessas ilustrações de um desses reinos. Conta a história, conta essa ilustração, que um determinado rei, recebendo a notícia de que dois dos seus amigos, dois grandes amigos, tinham sido condenados num julgamento que estava acontecendo no seu reino. E o rei não podia fazer nada, porque uma vez que o tribunal tivesse sido instalado e de fato a condenação tivesse acontecido, ele estava ainda meio receoso sobre a veracidade das testemunhas, sobre aquilo que tinha sido atestado contra aqueles dois homens. E o rei então evocou uma lei antiga, dizendo, olha, no nosso reino existe uma lei que quando uma pessoa é condenada, nós temos que dar a elas uma oportunidade de se livrarem. E a lei diz o seguinte, que lá diante daquele penhasco que existe nos limites aqui do nosso reino, nós estabelecemos ali uma corda, colocamos uma corda bamba, ela não pode ser uma corda muito firme, e este condenado tem que atravessar ali. Se ele conseguir atravessar até o outro lado, ele ganha a sua liberdade. É nessas horas que eu me pergunto, que tipo de reino arruma uma história dessa? Mas a história é muito boa. E aqueles dois homens então vão para lá. E logicamente, a população vai junto. E fica a turma ali torcendo. Uma turma torcendo para cair, uma turma torcendo para não cair, uma turma chamando eles de inocentes, e certamente uma turma chamando eles de condenados, de assassinos, enfim. Aquilo que a gente conhece de manifestação popular. E ali, diante dessa torcida, começa então essa possibilidade de salvamento. E o primeiro deles ele só recebe um varal para que ele possa ali ainda tentar passar. Ele tem que ter uma chance para poder chegar do outro lado, e ele consegue atravessar. E aquilo é uma loucura. E aí ele dá a volta lá por longe, trazem ele chega perto do outro amigo, o amigo fala com ele assim, me explica, o que você fez para conseguir atravessar esse negócio? Ele disse, não faço a mínima ideia. A única coisa que eu fiz foi olhar para frente. E na hora que eu percebia que eu estava pendendo para um lado ou para o outro, eu fazia força com o corpo para o outro lado. Eu não me deixei pender para nenhum desses lados, olhando sempre para a ponta onde eu queria chegar. Lógico que a gente termina a história e fala assim, então, ele atravessou ou não? E a história não conta. A história só nos para nessa lição, na proposta de dizer que talvez nós precisamos de algo que nos dê equilíbrio. O segredo, e talvez o que esse condenado à morte aqui precisava saber, é qual é o segredo do equilíbrio? Como é que você conseguiu atravessar nessa corda bamba? Me passa isso. Então, qual é o segredo do equilíbrio, para que a gente não caia aqui ou ali, diante de tantas ciladas, de tantas dificuldades que às vezes nós passamos? E eu quero, desde já, combinar com você o seguinte, que a confiança em Deus, mas eu vou falar só a confiança aqui, você já sabe que é em Deus. A confiança em Deus é a chave para o equilíbrio entre a desolação e a satisfação. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero apresentar para você, com base no Salmo 13, a confiança como uma chave, como um segredo para o equilíbrio entre desolação e satisfação. Abra sua Bíblia comigo, também nós teremos o texto projetado do Salmo de número 13, que nos diz o seguinte, Davi dizendo, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos,
para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo de número 13. Eu quero compartilhar algumas coisas praticamente didáticas sobre esse salmo. Primeiro, que há uma grande dificuldade quanto a sermões com base nos salmos. Porque o salmo não nos tem história, não tem narrativa, é poesia. Não tem contexto, porque quando a gente faz perguntas para os salmos, como a gente faz com a narrativa bíblica, a gente pergunta, tá, mas isso aqui aconteceu quando? O que está acontecendo aqui? O que motivou Davi a escrever isso? E a gente pode supor algumas coisas. Há um comentarista bíblico que considera, na verdade mais de um, que considera a probabilidade de Davi escrever isso daqui quando ele estava sendo perseguido por Saul. É uma possibilidade, mas o Salmo em si, o Salmo 13 não nos mostra isso, não dá nenhuma dica sobre isso. Então cabe a nós olharmos para os Salmos, e para este Salmo, nessa noite, e procurar aqui, diante do que Davi escreve, expor ou entender o que está se passando por ele, ou com ele. Os Salmos são expressões humanas, é a declaração humana, é a resposta humana àquilo que Deus fez, a resposta humana àquilo que Deus pode fazer. Então são puramente expressões humanas, isso nasce dos corações mesmo dos homens, daqueles escritores bíblicos que viveram essas experiências com Deus. O que a gente vê nesse salmo em linhas gerais? Nós vemos um salmista se lamentando com Deus, falando 4 vezes, você se esqueceu de mim? Até quando? Até quando? Até quando você vai continuar se esquecendo de mim? Até quando você vai virar o rosto? Até quando você não vai ouvir o que eu estou falando contigo? E não é um salmo de algum desconhecido, de alguém que não conhece Deus, é o salmo de Davi, é alguém com um profundo relacionamento com Deus, é alguém que se coloca lá na posição, ou foi colocado na posição de rei, porque Deus o colocou. É o salmista do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É diante dessa esperança que ele tem, desse conhecimento que ele tem de Deus, que num determinado momento da sua história, ele chega para Deus e fala, até quando você não vai olhar para mim? O que leva o ser humano que confia em Deus, se colocar diante de Deus desta maneira? Então aqui é um salmista lamentando a ausência de Deus, lamentando a ausência de Deus e vendo o triunfo dos seus inimigos. O Salmo fala disso, ele fala, olha, até quando eu vou suportar isso? Me ajuda porque os meus inimigos vão dizer que prevaleci contra ele. Até quando eu vou relutar com a minha própria alma? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E aí o Salmo muda radicalmente, termina ele sendo encorajado a esperar confiantemente no Senhor. A gente fala assim, tá, mas o que move o salmista? O que muda? O que transforma isso? Em que momento do salmo isso é transformado? Se você vai olhar, você vai perceber que essa transformação acontece no meio da súplica. É quando ele está suplicando a Deus, que depois dessa súplica, parece que depois disso, ele ao clamar a ajuda de Deus, no versículo 3, ele fala, atenta para mim, me responde, ilumina meus olhos. Aqui nós temos uma súplica. E é depois disso, então, que ele começa a ter um salmo transformado. Então, a título de ensino mesmo, de ajuste aqui para você ler outros salmos como este, deixa eu te dar umas dicas. Primeiro, este é um salmo de lamento. Salmo de lamento. Lamento bíblico não é reclamação gospel. Lamento bíblico não é lamúria diante de Deus. Lamento bíblico, os salmos de lamento, eles têm partes específicas. Olha aí para você ver se você vai conseguir identificar. A primeira parte do salmo de lamento é o lamento, versículos 1 e 2. Nós temos o lamento. Ele está se abrindo com Deus, ele está rasgando o seu coração diante de Deus, expondo o seu sentimento. Mas, pastor, mas ele não poderia fazer isso, mas Jesus fez isso na cruz, gente.
Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é lamento. É expressão humana, eu e você estamos sujeitos a isso. Adiante da espera de Deus, dos inimigos prevalecendo, das coisas que não acontecem, a gente olhava assim: Deus, o Senhor me abandonou. Não, não faz isso não, vira o rosto para cá, olha para mim, me atende, me socorre, até quando o Senhor vai ficar nessa? Isso é lamento. Segunda parte do lamento, segunda parte do salmo, se nós temos o lamento, a segunda parte é a súplica. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que os meus inimigos não digam que prevaleci contra ele, e não se regozije os seus adversários, vindo eu a derrapar, a vacilar. Estão marcando aí? Lamento, depois, súplica. Terceiro, voto de confiança. Versículo 5, no tocante a mim, ou seja, no que diz respeito a mim, ou seja, a minha parte nessa história é, eu vou confiar em ti. É um voto de confiança. A gente olha para a história e pensa assim: peraí, mas Deus mudou alguma coisa? Não. A impressão que eu tenho, ele continua no mesmo desespero. Ele não começa a escrever o salmo num dia e termina um mês depois. Não. Ele escreve o salmo e ali, no meio disso, no meio deste lamento, no meio desse sufoco, no meio dessa angústia, ele se lamenta, ele suplica ao Senhor, ele fala: eu, no que diz respeito, no que depender de mim, creio que seja a melhor expressão, no que depender de mim, eu vou confiar no teu favor, não no meu merecimento. Porque confiar na graça é isso. Eu vou confiar no teu favor. E o meu coração vai se alegrar? Quando? Ou onde? Na tua salvação. Mas ela não veio ainda. Mas isso é voto de louvor. Declaração de confiança. Voto de louvor é a quarta parte do Salmo de Lamento, é o último versículo. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas como assim, se ele está vivendo isso? A consciência que ele tem de Deus é que Deus tem feito muito bem para ele. A consciência que ele tem de Deus é, ele sabe que ele está de pé ali naquele momento, que ele consegue fazer essa oração, porque Deus é Deus. Porque Deus continua sendo Deus. Apesar dos inimigos, tantas vezes prevalecendo contra ele. Apesar da angústia tantas vezes, apesar da sensação de Deus tê-lo abandonado. Eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então essas são as partes do Salmo do Lamento. Em linhas gerais. Existem outros salmos? Sim, muitos salmos de lamento. Eles fazem parte dos momentos de espiritualidade devocional do povo de Deus. Diz a tradição bíblica, que muito provavelmente Paulo e Silas estavam cantando salmos de lamento quando as cadeias são sacudidas lá quando eles estavam presos. Diz a Bíblia que à meia-noite, enquanto eles cantavam louvores, aconteceu um grande terremoto e as cadeias, vocês sabem a história. A tradição bíblica diz que eles provavelmente cantavam salmos de lamento. Até quando, Senhor? Esqueceu da gente? Algumas coisas sobre o salmo de lamento que eu quero compartilhar. Primeiro, eles refletem a condição humana, mas refletem também o caráter de Deus. O que eu acabei de falar aqui. O ser humano está rasgando seu coração aqui, mas ele confia na graça de Deus, no caráter de Deus, aquilo que Deus faz quando ninguém está vendo. Então, os salmos de lamento refletem a condição humana, fato, mas refletem igualmente o caráter de Deus. Eles são extremamente importantes naquilo que os historiadores, estudiosos chamaram de antropologia teológica. O que é isso, Giovanni? Antropologia teológica é o estudo dessa relação do homem com Deus. Como é que a nossa história humana se encaixa, se conecta com aquilo que é a história de Deus. Por que Deus tem feito isso ao longo das nossas vidas e agido dessa maneira? É nesse estudo que os salmos de lamento cumprem aqui um papel importante. Por quê? Nós precisamos rasgar e aprender a rasgar o nosso coração diante de Deus. Isso faz parte de uma espiritualidade saudável, sadia, porque Deus nos conhece. Deus sabe o quanto a gente é fraco, o quanto a gente se coloca e se põe de mãos atadas diante de tantas situações da vida.
Sabe quando a gente olha para todos os lados e a coisa não se resolve? Tem um comentarista bíblico que diz, olha, Davi, ao que parece, que os seus planos já tinham falhado aqui. Porque Davi era um estrategista, líder militar. Mas o que Davi faz, ou tinha feito até então, não tinha resolvido esse problema, seja ele qual for, com Saul ou não. Então os planos de Davi, certamente já, no que ele poderia fazer, ele já teria feito, mas não funcionaram. E ele se coloca nessa situação. Mas o Salmo de Lamento, uma segunda lição, talvez, eles anunciam que Deus sempre esteve com estes salmistas. Sempre. E é curioso, Davi falando, por essa percepção, parece que não se encaixa. Ele em cima fala que Deus parece que se escondeu dele, e agora ele declara que Deus, de certa forma, está perto. Porque Deus não vai derramar a graça à distância. A graça de Deus, ela não é derramada à distância. Deus não joga a graça quando você está lá longe, Ele despeja quando você está perto. A graça de Deus é fruto da nossa relacionamento de proximidade com Ele. É quando a gente está perto, quando Ele nos atrai, e Ele faz isso para derramar a sua graça. Deus nos alcança com a sua graça. A ideia de algo que nos mantém perto dEle. Aliás, a igreja é o lugar para mim de concentração da graça de Deus. Mas como assim, pastor? Concentração. É o fato, aquela ideia do compasso, aquela marca. Antigamente a gente usava compasso, hoje em dia nem se usa mais. Mas o compasso ali, quando a gente fincava aquela ponta dele, aquele ponteiro, aquilo ali tem a ideia de centro, de concentração. A ideia de concentração, essa palavra concentração nos lembra o compasso. Porque o que o compasso faz? Ele mantém todo o restante do círculo na mesma distância do centro. Isso é que a igreja é. É um lugar de concentração da graça de Deus. Todos nós estamos à mesma distância de Deus. Então, os Salmos de Lamento nos anunciam isso. Os Salmos de Lamento traduzem aos corações aflitos uma certeza: Deus é fiel. É no meio desse lamento, fala a verdade, eu gosto muito deste salmo, muito, é um dos meus salmos favoritos, por esse esquema tão simples, tão bonito de se ver, de desespero humano, que a gente pode, vez por outra, se colocar diante dele, de resposta de Deus parece que está longe, e o clamor, e a confiança que nasce no meio disso daqui, no meio da oração. Então, esses salmos também nos ajudam a mostrar isso, a traduzir para nós, corações aflitos, uma certeza: Deus é confiável, Deus é fiel, vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar na salvação que vem do Senhor. É algo parecido com o que Ana faz lá no templo, e a gente vê isso lá em 1 Samuel 1,15. O que Ana faz é um tipo de oração parecido com uma oração de lamento, mas ela está tão perturbada, que ela não consegue nem falar direito, e lá ela diz o seguinte: sou uma mulher perturbada de espírito, por causa da magnitude da minha angústia e da minha alma, tenho falado de aflições até agora. Essa minha oração é fruto de muita angústia, e ela está exatamente rasgando o seu coração diante de Deus. E nós temos a carência, gente, irmãos e irmãs, de que a nossa voz possa se expressar na totalidade das nossas experiências com Deus. Coisa que só a experiência pode dar. Coisa que não pode estar restrito à teologia, ao nosso conhecimento só teórico de Deus. Senão a gente vai cair no mesmo discurso dos 3 amigos de Jó. É uma experiência que se transforma em realidade. Tudo que ocorre na vida humana, tudo que ocorre no cotidiano, reflete positiva ou negativamente na nossa vida espiritual. Tudo que aconteceu nessa semana interferiu no culto como nós chegamos aqui, vinda nossa ou não para a igreja. Tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, na nossa família, interfere, sim, na vida espiritual das pessoas. Pastor,
O que a gente faz com isso então? O que a gente faz com os salmos de lamento? Diante de tudo isso, creio de verdade, que nós deveremos ter algumas possibilidades diante de um salmo de lamento. E na verdade, diante das nossas circunstâncias. Primeiro, entender que essa linguagem nos permite conhecer Deus melhor e amplamente, mas também conhecer a nossa própria disposição em de baixar a guarda. Essa oração de Davi é oração para fracos, não é para fortes. Essa oração de Davi é oração de vencidos, não de vencedores. É a oração que se coloca lá no pó. A oração de lamento, ou o salmo de lamento, não é uma oração de falta de fé, não é uma oração de falta de respeito, mas de reencontro. Pessoas que perderam a proximidade de Deus e que experimentaram a sensação de um Deus ausente, de um Deus distante, de uma forma aguda, tendem a procurá-lo com maior força, com maior desejo de conhecê-lo. Por isso e por tantas outras coisas, ela é a chave aqui para esse equilíbrio que a gente tanto precisa. Então vamos lá. O que a gente precisa fazer diante dos momentos que nos trazem este lamento? Primeiro, dê voz à sua dor. Dê voz à sua dor. Até quando a gente entra num consultório de um psicanalista, de um psicólogo, enfim, dessa turma toda aí, eles vão falar mais ou menos, a primeira coisa é isso, olha, você precisa falar. Expõe aí. Abra o seu coração. O que está... Aonde dói? Deus fez isso com Elias. Deus fez isso com Elias. Deus levou Elias 40 dias deserto adentro, colocou Elias lá no monte, dentro de uma caverna, e Deus chega para Elias e fala aí, Elias. O que aconteceu? Pode falar. E o Elias rasga o seu coração diante de Deus. Falou assim, eu estou sozinho. Fiquei sozinho. Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e eu estou sozinho. Acontece um monte de coisa, Deus fala para Elias, o quê? Vamos lá, Elias, repete. Fala aí. O que você tem? Deus dá a oportunidade dele falar da sua dor. Porque a pessoa que sofre precisa ter um lugar, um espaço, alguém que possa, neste ambiente onde a sua dor ganha voz, ganhar saúde e esperança. Então, dê voz à sua dor. Pensa aí. Você tem uma dor? Você tem uma dor? Eu estou falando logicamente em sentido metafórico também. Tem algo que te preocupa? Tem algo que te rouba a paz? Tem algo que tem desestruturado a sua vida? Tem algo incomodando você? Tem algo que tem feito você perceber que Deus está longe, distante? Tem algo que tem feito você desanimar? Dê voz à sua dor. É isso que o salmista nos convida a fazer. Era isso que os pais da igreja nos convidavam a fazer nas suas disciplinas espirituais. Super crente só existe na TV. Não existe espiritualidade saudável que não experimente da dor. Segunda coisa que nós precisamos fazer: ofereça ao mesmo tempo oportunidade para expressão, ou seja, oferecer uma estrutura para expressar uma dor aguda facilita o retorno à esperança. É quando a gente expressa, não só dar voz. Dar voz é justamente a gente falar que essa dor é real, existe, mas dar essa oportunidade para que isso possa ser expressado. Porque o que Deus faz com Davi é justamente isso. Davi sabia disso. Davi tem essa possibilidade, a oportunidade de chegar para Deus e expressar isso. Porque Deus conhece a nossa força, mas também conhece a nossa fraqueza. E esta é a grande beleza deste relacionamento com Ele. Ou seja, Deus sabe que nós precisamos, sim, de falar essas coisas. Que nós precisamos nos expor,
Falar para Deus, Deus, eu preciso dizer. Não acontece isso em casa às vezes? Eu preciso falar, deixa eu falar, eu preciso falar. Deus sabe que isso é importante para nós. Mas isso oferece o retorno à esperança. Porque quando a gente olha para o Salmo, eu dei a dica aqui sobre a súplica, mas quando a gente olha para o Salmo, a gente fica se perguntando, aonde foi que Davi chegou a essa conclusão? Porque ele continua numa situação horrível, mas ele fala que vai louvar o Senhor, como assim? É porque ele tem a oportunidade de expressar o que ele sente, o que ele vive. Mas uma terceira coisa, isso atinge, essa terceira principalmente atinge em cheio nós, cada um de nós. Eu chamo isso de convivência comunitária. Nós precisamos fortalecer uma convicção de que uma comunidade de fé é indispensável para um processo de cura. Se a igreja não for uma comunidade de cura, nós estamos muito maus na nossa caminhada. Porque as pessoas estão doentes, enfermas. Mas nós precisamos de uma vivência comunitária saudável. E a grande questão é, o quanto a gente contribui para isso? Será que eu, Giovanni, o pastor da igreja, será que eu tenho facilitado isso, tentado tornar essa convivência nossa algo saudável? Será que a nossa igreja tem sido de fato uma comunidade de fé? E que isso seja de fato indispensável, mas a gente tenha tornado isso? Será que a minha contribuição nesta igreja é para isso? Uma vivência comunitária onde esse processo de cura possa acontecer. A comunidade cristã precisa promover a tal da koinonia, que a gente conhece tudo, entre os seus membros. Todos os recursos que nós temos precisam estar disponíveis a isso. Às vezes a gente nem para perceber essas coisas, que um bom dia é tão simples, uma palavra, às vezes a gente passar uns pelos outros na igreja, se acontecer de passar e não dar um bom dia para alguém, isso parece tão bobo isso, mas assim, isso reflete o quê? Como a gente se trata. Já contei a história de pessoas, de um senhor que ia na igreja em Campinas, e ele chegava no final e ele ia para lá, cumprimentava os pastores, e um dia ele falou com o meu professor, o reverendo Romualdo, falou assim, Romu, você não sabe por que eu venho à igreja todos os domingos? O Romualdo tinha pregado naquele domingo, e o Romualdo disse, eu pensei que ele ia falar assim, poxa, para me ouvir pregar. E ele falou assim, aí o Ronaldo, não sei, ele falou assim, olha, eu venho aqui todos os domingos, Romualdo, só para você me dar esse abraço na saída do culto. A igreja precisa ter isso como convicção, ela é uma comunidade de fé, mas ela precisa ser também uma agente da cura. E às vezes essa cura é tão simples, é num bom dia, é num sorriso. Afinal, não existe uma porta fechada para quem abre um sorriso. Faltam sorrisos sinceros, não foi à toa que nós colocamos na liturgia, no nosso culto aqui, o texto que falava sobre isso. E também, nós precisamos ter no lamento bíblico, como disciplina espiritual, precisamos permitir que essas palavras do salmista sejam reconhecidas na nossa experiência com Deus. Ou seja, em outras palavras, pegar salmos como este daqui e fazer destes salmos a nossa oração. Ah, pastor, mas eu não tenho nada para me lamentar diante de Deus. Ok, fique só com os 2 últimos versículos então, só com uma das partes do salmo. Se você não quiser ficar com o lamento ou com a súplica, fica com o voto de louvor e a declaração de confiança, mas faça deste salmo um manual de oração diante de Deus. Fala, Deus, eu confio na tua graça, é nela que eu confio, é nela que eu estou baseando o que vai acontecer durante os próximos anos. É nesse favor do Senhor que está respaldado todo o meu trabalho. É nesse favor do Senhor que está depositado o trabalho da minha família. É nesse teu favor que está depositado aquilo que eu faço no meu trabalho. É nesse teu favor, e é nisso, e nesta salvação que o Senhor vai fazer, naquilo que o Senhor pode fazer, que eu vou me alegrar, quando o Senhor fizer. E por causa disso eu vou cantar.
Esse último versículo tem algo de curioso aqui. Essa semana a Ana vai fazer uma prova de português, e a gente estava lá conversando sobre matérias e estudando hoje à tarde, e de vez em quando lá em casa alguém fala, pede seu, né, Giovanni, pai, você gosta de português, me ajuda aí, né? E eu gosto mesmo. A matemática para mim, estou fora, mas o português eu gosto, sempre gostei. E quando a gente chega então no seminário e descobre essas outras línguas, a gente aprende algumas coisas que de fato nos ajudam muito. Mas quando a gente olha o versículo 6, vocês que entendem de português aí mais do que eu, certamente, tem professora de português aqui. Ó, duas, o que eu vou inventar? Cantarei, o verbo está em que tempo? Básica, não é? No hebraico não é. Não. No hebraico, Davi usa o que a gente chama de um verbo imperfeito, que é uma ação inacabada, ou seja, quando é que ele vai continuar, durante quanto tempo essa confiança vai continuar? Para sempre. Mas existe uma outra coisa, existe uma outra voz que não aparece tanto nesse verbo, ou tanto no nosso idioma, na verdade não existe no português, que os estudiosos chamam de coortativo. E o coortativo ele é traduzido como se estivesse no futuro, mas não é futuro para o original. É uma decisão pessoal. Davi escreve e usa uma palavra que significa que é uma decisão que é independente de qualquer coisa que possa acontecer. Então, ele toma a decisão de cantar ao Senhor durante todo esse tempo, para sempre, independentemente dele reverter a situação ou não. É curioso isso, não é? Mas a cereja do bolo, então, porque ele usa uma outra coisa neste texto, ele começa então com este verbo, que é uma decisão pessoal, e ele termina com aquilo que para nós foi traduzido como bem. Cantarei ao Senhor, imperfeito, ou seja, que vai seguindo, porquanto me tem feito muito bem. Ele termina com uma voz do verbo chamada perfeito. O que isso significa? Uma ação acabada, que não deixa dúvida, que não dá para duvidar, não dá para a gente levantar qualquer suspeita. Ou seja, Davi está dizendo, eu tomo a decisão de louvar ao Senhor, eu vou louvá-lo. E eu não tenho dúvidas que apesar de tudo que tem acontecido em volta de mim, e apesar do meu coração estar amassado pelas circunstâncias, quando eu olho para Deus, eu percebo e sou lembrado que Deus tem me feito muito bem. Talvez seja olhando para versículos assim que a gente consegue cantar músicas como aquelas: não olho as circunstâncias, não, mas olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quando eu olhava esse cântico, eu falava, mas como é que dá para cantar esse negócio? Tem hora que não dá para cantar isso. No Salmo de Lamento, no Salmo 13, nós aprendemos que é possível. Queridos, meu desejo e a minha oração nessa noite, para que você saia daqui, no mínimo, desejoso de conhecer um pouco mais dos Salmos de Lamento e adotá-los como parte da sua espiritualidade diária. Mas o meu desejo também é para que você entenda e guarde no coração e compartilhe com outras pessoas que a decisão de abrir os lábios para louvar o Senhor a despeito das circunstâncias, ela é pessoal. Ela é uma decisão única, pessoal. Mas eu quero desafiar você a sair daqui e a compartilhar com pessoas que, apesar das circunstâncias, Deus continua sendo o Deus de Davi. Eu quero convidar você a orar nesse instante. Feche os seus olhos.
Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e nem se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Ó Senhor Deus, até quando esquecer-te-ás de mim? Isso vai ser para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar esse sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, Deus meu, olha para mim, responde-me, dá-me forças novamente para que eu não morra. E assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós derrotamos. Eu confio no teu amor. Meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Deus querido, leva a gente em paz para casa. Certamente, as palavras deste salmo trazem ao nosso coração algumas lembranças, à nossa memória, lembranças de situações, circunstâncias das nossas vidas. Porque é isso que a tua palavra nos garante, a palavra do Senhor, que foi lida tantas vezes neste culto, neste dia, neste lugar, não volta para ti vazia, mas ela cumpre aquilo que é tua vontade. Eu desconheço, Deus, qual era a vontade do Senhor nas nossas vidas nessa noite ao trazer este salmo, mas nós confiamos na tua graça, cantaremos ao Senhor, porque o Senhor nos tem feito bem. Leva a gente em paz, debaixo desse cuidado, dessa certeza, e que o seu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado, e que a nossa vida seja fortalecida, que a nossa espiritualidade no Senhor possa crescer em confiança, e que o Senhor nos dê equilíbrio diante de tantas incertezas dos nossos dias. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém e amém.